Olá, olá! Bem-vindos ao iPods Pods, é só crer. Este é o podcast dos intuitivos. Daquelas pessoas que seguem o seu coração e expressam aquilo que naturalmente lhes vem de dentro para fora. Sou a Ana Rita Bandeira de Mel e descobri no podcast o local e a forma ideal para dar voz à minha voz e à voz dos meus convidados. Em julho, encontrei o Ângelo Marque e a Anícia Rebelo. Os dois faziam uma exposição em que o Ângelo pinta, a Anícia cria poemas para as pinturas. Os dois agem de forma intuitiva. Não há como parar o Ângelo Marque de criar peças e de a Anícia conseguir entrar mesmo dentro desse que é a criação do Ângelo e fazer poemas deliciosos. Bora lá? Hoje tenho, não um, mas dois convidados. Por acaso, se é que há por acasos, entrei na segunda edição de exposição de Arte e Poesia Espontânea, na Junta de Freguesia de Carnide, em Lisboa. E descobri esta conjunção única de pintura e poesia. O Ângelo Marque pinta, a Anícia compõe poemas alusivos àquele quadro. De imediato senti que os dois faziam sentido aqui no iPods Pods, é só crer. E convidei-os para esta simples conversa. São duas gerações que se unem criando uma obra única na qual as palavras e a pintura se entrelaçam numa dança perfeita. Olá, Anícia. Olá, Ângelo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ângelo, como é que a pintura entrou na sua vida? Olha, posso dizer, logo no primeiro dia que fui para a escola primária, eu gostei de umas imagens do livro, que era uma criança a oferecer uma sopa a um pobrezinho. E eu emocionei muito com aquela imagem. E aquilo ficou gravado. Nunca mais esqueci. E então fiz um desenho que o professor ficou admirado e foi mostrar à colega. E ele disse, ficaram muito admirados. Pronto, eu senti que era uma facilidade que tinha. Pronto, eu tinha aquele desejo de pintar, foi uma chamada que eu tive logo desde criança. E então, acontecia que então trabalhei na agricultura e aos domingos os meus amigos iam jogar à bola e eu fechava-me em casa a desenhar, a fazer cópias de desenhos e assim intuitivamente só me sentia bem a desenhar e a pintar. Depois, mais tarde, tive um desejo, sabia que uma escola em Lisboa, que é a Escola António Arroio, onde poderia tirar um curso, portanto, sendo trabalhador estudante, né? Então eu arranjei um emprego na Lever Portuguesa, portanto eu trabalhava dia e à noite ia para a Escola António Arroio, fui trabalhador estudante. Concluí o meu curso trabalhando e estudando à noite. E assim, sucessivamente, sempre com aquela paixão. Depois tinha amigos, colegas, que me pediam, posso fazer um cenário, fazer aquilo. Pronto, eu trabalhava em Sacabém e mais fazer um cenário na junta de Sacabém. E então fiz um grande cenário, já arranjaram tintas. O cenário tinha uns 4 metros de largura por uns 2,5 de altura. O cenário mesmo em grande. Depois pintei uma outra cópia do Rossio nos primeiros anos, em 1900. Também ficou um cenário bonito. E assim, sucessivamente, concluí o curso e consegui arranjar emprego na altura do Serviço Nacional de Emprego. E então entrei logo como desenhador-chefe. E assim, pronto, comecei a minha carreira no Estado.
fazíamos exposições, os meus serviços, os seus serviços de emprego partidos do Ministério do Trabalho, e nós promovíamos muito o artesanato e os serviços, corríamos o país a fazer exposições com stands, divulgar aquilo que os serviços faziam. E fizemos muitos stands no nosso país e fomos ao estrangeiro também. Algumas, Bélgica, Espanha, fomos a vários sítios. E assim, continuei sempre com aquele grande, depois formei, e continuei sempre com aquela paixão pelo desenho. Fiz algumas exposições com colegas da escola, quando era estudante. Fizemos exposições coletivas. Fiz outras exposições individuais, portanto, lá na minha área de residência. E assim, mas foi assim, eu senti sempre esta grande paixão pela arte. E posso dizer que, por vezes, eu estou à noite deitado na minha cama e não durmo, levanto-me, faço um desenho, pronto, fica tudo bem, volto a deitar. É uma terapia. Digamos que o ir levantar-se e desenhar é a sua forma de tomar um comprimidozinho para dormir, não? Em vez de tomar um calmante, faço um desenho. É Então, muito bom. É muito bom. É muito bom. A minha paixão é sempre a arte. Gosto imenso de arte. E, no fundo, quando o Ângelo se reformou, passou a dedicar-se por inteiro à sua arte, não foi? Sim. Dedicava-me também, gosto muito de agricultura, fazia assim um jardinzinho e de um quintal, tinha ali assim, entretinha-me também, gosto muito da agricultura. E, portanto, era a agricultura e a arte. A sua, uma hortazinha, não? Hortazinha, sim. E tu, Anícia, sempre tiveste esta queda para as palavras, para a poesia? Como é que a poesia entrou dentro da tua vida? Também desde criança, isto porquê? Porque em casa os meus pais tinham o hábito de todos os verões tínhamos de ler livros, e uma vez tive que ler um livro de poesia, e também as nossas brincadeiras eram mais à volta de escrever e de brincar às canções, que hoje em dia talvez as crianças não fazem, em que nós próprios tínhamos que inventar a nossa canção e cantar uns para os outros. E foi crescendo aqui este gosto pelas palavras, mas só tomei mesmo consciência do que é escrever foi no 6º, 5º ano, quando cheguei à escola, tínhamos esquecido o trabalho de casa de português e a professora tinha pedido para fazer um acróstico sobre a primavera. E eu esqueci-me, e antes faltava 5 minutos para dar o toque de entrada, e eu rapidamente tiro o caderno, escrevo o acróstico e entro para a sala e entrego o trabalho de casa à professora. No dia a seguir, chego à escola e vejo imensa gente a dizer o meu acróstico. Mas como é que tu sabes isso? Eu que escrevi ontem. É que a professora de português diz que isto é o exemplo de acróstico, porque é muito profundo e mostra realmente que era sobre a primavera. Mostra realmente o que é a primavera de uma forma profunda. E eu pensei assim, em poucos segundos fiz aquilo que a professora disse que era, que era a verdadeira noção de acróstico. E foi aí que comecei a tomar um pouco de consciência da escrita, daquilo que eu escrevia e ia escrevendo, e depois os meus irmãos também iam percebendo porque eu tenho 6 irmãos, iam percebendo que eu também tinha este gosto pela escrita, e sempre precisavam de escrever alguma coisa ou alguma história, pediam-me sempre ajuda. Então foi algo que eu fui ganhando gosto, e depois tinha também
as raparigas têm sempre um diário, não é? Quando são mais novas. Exato. E eu sempre também escrevendo, e fui ganhando este gosto pela leitura, pela poesia, e depois tive excelentes professores de português que me motivaram sempre e que abraçaram sempre este meu gosto pela poesia, pela leitura, e que estimulavam que participassem em concursos de poesia, mas só em 2009 que ganhei coragem para publicar um livro de poemas. Isto porquê? Porque assisti a uma situação trágica das crianças no norte do Uganda, em que eram violentadas, e o projeto chama-se Invisible Children, e aquilo comoveu-me imenso, e eu pensei, mas como é que eu posso ajudar estas crianças? Eu não tenho como ajudar. E pensei, olha, vou escrever um livro, e toda a receita do livro reverte para esta organização. E foi assim. Escrevi em 2009 um livro de poemas, colecionei um livro de poemas, eu posso ler um dos poemas do livro, mas agora estava para a coisa do meu livro, não importa. Ok, mas era em torno de... O livro chama-se Para Além da Pena de Ti Mesmo, porque muitas vezes nós nos centramos mais naquilo que nós estamos a sentir, que estamos a passar, e esquecemos de todo um contexto que está à nossa volta, de pessoas que estão muito pior do que nós e que nós poderíamos fazer algo. Então o livro chamava-se Para Além da Pena de Ti Mesmo, e foi aí, acho que foi o trampolim para dar mesmo crédito àquilo que escrevo e continuar a escrever. Continuar a escrever e trabalhar este gosto pela leitura. Eu licenciei-me em Ciências da Educação pela Universidade de Lisboa, na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação. Mais tarde, ainda no ramo da educação, tirei um mestrado em Multimédia e Educação. Depois, como gosto de estudar, tirei também um doutoramento em Multimédia e Educação, e assim sucessivamente, mas lá está, este gosto pela escrita continua sempre aqui. E lá está, como a terapia, como a pintura é terapia para o Ângelo, sempre também que eu sinto algo, tento transcrever aquilo que sinto, que vai saindo em poema, por isso para mim é fácil. E também, só fazendo aqui um parênteses, no Natal eu escrevo sempre poemas por encomenda. As pessoas dizem-me o que é que querem no poema, ou para oferecer à avó, ou para oferecer à mãe, e eu dizem-me que querem que esteja no poema, e eu escrevo o poema, chama-se Poems on Demand. Por isso, para mim, quando eu encontrei o Ângelo, e ele disse, olha, e esta fusão, para mim é fácil as pessoas dizerem-me o que querem e eu escrever um poema. Fui também desenvolvendo aqui esta característica. É uma intuição que vem de dentro, e eu acredito que nós somos muito mais do que o corpo físico que as outras pessoas veem. Nós somos essa parte intrínseca em nós que, por mais que possamos não querer, algo nos impulsiona, seja a pintar, seja a escrever poemas, seja a começar a dar voz à minha voz, que é um bocadinho aqui que eu faço com o podcast. Uhum. E quando estamos a fazer isso, é quase como se houvesse um congelamento do tempo, não há horas, não há nada, é como se fosse um vazio onde nós estamos completamente expandidos e ganhamos energias. Nós saímos desse momento criativo com muito mais força interior. Vocês não acham? Concordo plenamente. E como é que vocês se juntaram? Então, isto aconteceu, nós pertencíamos a uma igreja evangélica, e uma vez a presidente da Junta de Freguesia da Pontinha visitou a igreja, e depois estávamos em conversa, eu, o Ângelo, e estávamos a dizer, eu estava a falar que eu escrevia poesia, o Ângelo estava a dizer que fazia pinturas, e foi a presidente da Junta nessa altura que disse, que tal fazerem uma exposição os dois juntos? Porque nós nem nunca tínhamos pensado nessa ideia. E nós, ok, façam, ele pinta e você faz os poemas. E foi assim, de forma espontânea. Por isso é que nós denominamos a exposição de arte e poesia espontânea, porque a própria exposição também surgiu de forma espontânea. Não surgiu a pensar, em estruturar,
saiu de forma espontânea. E nós pensamos, olha, eu escrevo os poemas espontaneamente, o Ângelo pinta espontaneamente, então surgiu aqui, e eu tinha esta vontade de olhar para as coisas e escrever sobre elas, e ele também tem esta criatividade imensa de pensar em algo e traduzir logo em pintura, e surgiu aqui a exposição, este encontro. Que é uma exposição fantástica. Muito fora do comum, e depois muito natural. Uma das coisas que me encantou na exposição foi que era a naturalidade. A pintura do Ângelo é o que o Ângelo é aquelas varinas, é aqueles peixes, é aquela natureza que a própria horta, que também às vezes está representada, é pegar naquele tronco de árvore e ver a águia, ver o crocodilo, e é tudo tão natural, e mesmo os teus poemas, percebe-se que saíram, pura e simplesmente saíram, e essa naturalidade, sem grande pensar, sem grande planeamento, foi uma das coisas que me atraiu imenso na vossa exposição. Obrigada, muito obrigada. Há uma interligação, não é? Espiritual. Vocês os dois funcionam os dois muito bem, porque isso acredito que saiu daí uma grande amizade, não? Agora somos mais que amigos, somos família. Nós costumamos dizer. Mais que amigos. Falamos todos os dias. Às vezes, quando ele não me atende de telefone, fico preocupada. Mas somos mais do que amigos, somos família, não somos de sangue, mas se calhar até somos mais de sangue. Mais que alguns. Anícia, tu és mesmo original de Portugal ou vieste? Eu nasci em Portugal, os meus pais vieram de Santo Tomé e Príncipe, chegaram cá para estudar. O meu pai é professor de português e francês, a minha mãe é cozinheira, mas os dois estão reformados já. Tive sempre uma educação também metódica e que também levou também a este gosto. Como disse, nós nas férias de verão tínhamos de ler algum livro e fazer um resumo sobre aquilo que lemos, quando as crianças só querem ir para a rua brincar ou ir para a praia e tal. Mas o meu pai estimulava-me também muito esta vertente. Essa veia, não era? Sim. Mas onde eu ia chegar é que o conceito de família nos povos africanos, e eu sou de Moçambique, é um conceito completamente alargado. Eu pelo menos vi sempre isso. Há sempre um lugar na mesa para alguém que não é família, mas que é família, e às tantas a noção de família não é só mãe, pai, filhos, avós, tios, mas é os amigos, há aqui uma abrangência na família africana, onde o Ângelo cabe e acredito que se sente muito bem, não, Ângelo? Sim. Tenho uma irmã carnal, não me dou tão bem até mesmo a minha filha. Porque sou amigo dela. Mas é tudo. Mas é mesmo assim. Mas é assim, as coisas são assim, não é? Parte espiritual que nos une mais. Ângelo, uma das coisas que me encantou, vocês não estão a ver o Ângelo, estão a ouvi-lo, mas mesmo pela voz, vocês conseguem reconhecer que o Ângelo tem assim um pouco mais de idade. Ângelo, aos 87 anos, continua a querer viver, a querer participar na vida da sociedade, da comunidade onde está inserido. Como é que é para si o dia-a-dia? O que é que o faz essa vontade de interagir com a comunidade onde está inserido? É uma vontade interior, que eu nem sei explicar. Levanto-me, sinto aquela força interior que nós acreditamos que seja espiritual, que seja Deus. Então daí, como tudo se torna fácil, preparo-me, vou à rua, tomo o meu pequeno almoço, falo com pessoas amigas, estou na mesa, começo logo a fazer um desenho, só me sinto também a fazer desenhos, eu faço os desenhos e normalmente ofereço sempre a crianças, como gosto muito de crianças, ou
até mesmo pessoas adultas, e as pessoas começam, olha, lá vai a senhora, já me ofereceu, eu vejo um desenho e tal, e assim, as pessoas guardam com muita ternura. E eu sinto-me bem a oferecer, sinto-me bem a oferecer aquilo que produzo, sentado à mesa do café, não é? Uhum. Ou sem ser à mesa do café, em qualquer lado. Sinto-me bem enquanto estou a desenhar e a pintar, e eu depois a oferecer às pessoas. Olha, E saber que as pessoas que gostam, pronto, e ficam felizes por isso. Não é? deveste de alguma forma não pintar? Se fiz de alguma forma. Não, Se de alguma forma, quando pensas no futuro, te vês a não pintar? Ou a pintura está para ti pós 90, 95, por aí em diante? Sem limites. Isso seria o dia mais triste da minha vida, quando um dia quando já não pudesse pintar mais, ou desenhar, seria realmente. Porque eu sinto um prazer imenso. Pronto, é uma parte espiritual, não é? Tem que ter aquela vivência, gosto. Há qualquer coisa, eu por vezes faço desenhos, não sei, mas começo a pensar, mas como é que eu fiz isto? Parece que é uma força que me está a indicar, faz assim, e as coisas aparecem. É engraçado, É porque nós conhecemos naquele bocadinho ali na exposição, antes de eu entrar para aquela formação que ia fazer lá na junta. E há aqui uma conexão, e hoje que estamos aqui mais tempo a falar, é muito engraçado ver como a espontaneidade funciona em nós os três, e no fundo essa canalização do espírito e de nos deixarmos ir, seja pela pintura, seja pela poesia, seja pela voz, pelo o que for, acaba por nos atrair e nos juntar de uma forma tão agradável, tão simpática, que realmente nós podemos ter planos para a vida, mas a vida tem um plano para nós, e eu acredito que não foi por acaso que eu entrei. Aliás, eu nem tinha dado conta da exposição e foi a Anícia que me veio convidar para entrar na exposição, porque a minha professora de voz, que me ia dar o workshop, estava a ver a exposição. Então foi aquele convite, é tudo tão natural, que é muito engraçado, e eu acredito que nós podemos viver nessa naturalidade. Normalmente as pessoas não o fazem, mas eu acredito que é muito possível fazer, é só nós permitirmos fazer a dança da vida, que eu para mim chamo-lhe a dança da vida. Temos que nos entregar. Mesmo. Porque, assim como o Ângelo está a dizer, às vezes parece que as palavras deixem, eu não sei explicar. Eu começo a pensar e parece que elas vão-se todas compondo, e eu só tenho que transcrever. E é mesmo isto, porque eu sinto também, como ele está a dizer, que isto é espiritual, que Deus deu-me este dom da escrita e esta capacidade de chegar ao outro, não é? Com esta naturalidade. Porque nós somos emoções e todos os dias estamos a passar emoções uns para os outros. Quer pelo nosso olhar, quer pelo nosso tocar. Somos todos emoções e a emoção é poesia. E a emoção traduz-se também na pintura, a emoção traduz-se na voz. Se eu falar muito, olha, e se eu falar, olha, é a mesma palavra, dita de maneiras diferentes, com entonações diferentes, e transmitem uma emoção da pessoa que está a sentir. É completamente diferente, não é? É muito engraçado, muito engraçado. Olha, resta-me agradecer-vos por esta conversa, que eu acredito que os nossos ouvintes também se estão a encantar com ela. Alícia, o que é que eu te pedi agora? Tu falaste aí que as pessoas te podem encomendar poemas. Se elas quiserem encomendar um poema, elas podem te contactar contigo como? Então, pelo e-mail anicia.rebelo@gmail.com,
ok? Sim. Ou então pelo meu contacto telefónico, que é o 96 327 9898. E para quem estiver fora de Portugal, porque às vezes os nossos ouvintes estão fora de Portugal, o indicativo é mais 351. É só pôr aí o mais 351 à frente do número de telefone que a Anícia mencionou. E, Ângelo, eu não acredito que fiques com os quadros em casa. Tu também vendes quadros. Sim, vendo. Oferecemos e vendemos. Mas temos agora vai surgir o Chá, Arte e Poesia, onde nós também vamos fazer alguns eventos para a venda dos quadros. E esse chá é onde? Como é que é? Ainda estamos a ver os locais que queremos que seja algo mais contínuo do que propriamente ok. Portanto, são, digamos que tertúlias, sim. à volta disso? Sim. Okay. Então, quando tiverem isso tudo montado, combinamos, fazemos uma nova conversa em que falamos mais especificamente desse vosso projeto. Pode ser? Combinado? Claro que sim, claro que sim. Tudo bem. E o Ângelo, onde é que as pessoas podem comprar um quadro do Ângelo Mark? É através de ti, Anícia, ou o Ângelo tem também? Pode usar os mesmos contactos que eu dei, mas o Ângelo também pode deixar o número de telefone dele. Do telefone, que é o 96 771 8672. Só tenho telemóvel. Mas também podem enviar o e-mail para mim, que eu encaminho. Encaminho para ele. Tá bem. Como se fosse. Porque nós, ao comprarmos os quadros e os poemas, também estamos a ajudar uma instituição que se dedica de forma gratuita à inserção social de outras comunidades no nosso país. Por isso, é aqui uma mescla e uma interação de várias modalidades e de vários meios que eu acredito que é para isso que a vida nos está a empurrar, é mantermos a nossa originalidade, portanto, um pinta, o outro faz poemas, eu com a minha voz, damos forma a algo que vai para a comunidade e que vai muito para além daquilo que nós possamos pensar que poderia chegar. Olha, fico imensamente grato por esta entrevista e esperamos encontrar mais vezes e desejo o melhor. Isto não é estar a despedir. O melhor para si, as melhores felicidades. Obrigada, Ângelo. Tudo o que seja melhor para si, realmente. Não tem... Há palavras que é difícil de saírem, não é? Sai melhor nos quadros. Sai melhor nos quadros, Mas... Eu faço minhas as palavras do Ângelo. Nós fizemos o e-mail para a ACRAS, que é a associação a quem nós apoiamos, a dizer quanto é que tínhamos feito da receita e quanto é que queríamos transferir para apoiar a exposição, e mencionamos alguns excertos das pessoas que escreveram no livro de honra, e houve alguém que escreveu que era uma mistura, que era a combinação perfeita entre a arte e a poesia, que conforta o cérebro e o coração. Gostamos muito desta expressão. Conforta o cérebro e o coração. E nós estamos numa fase em que precisamos muito de conforto. Muito de conforto. E esta entrevista também, nós, assim como a já agradeceu, muito obrigada, Ana Rita, pelo convite também e por podermos estar aqui a partilhar também a nossa experiência. Nosso muito, muito obrigado. Obrigada também pela pessoa que é, de dar voz, às vezes, às vozes que não têm voz, não é? Muito obrigada. Nada, obrigada. Foi um prazer enorme estar à conversa com a Anícia e com a Ângelo Mark. Quando nós
ouvimos, como foi o caso de duas pessoas que simplesmente se deixam ir por aquilo que lhes dá prazer, por aquilo que os encanta, vamos reparando que tudo corre de uma forma simples, natural e chegam aonde eles nunca pensaram chegar. Isso foi possível para eles, mas também é possível para nós. Vamos apostar na nossa intuição, vamos apostar em deixar-nos fluir com aquilo que nos é natural. Vocês podem contactar a Anícia e o Ângelo Marque através do e-mail anicia.rebelo@gmail.com ou pelo telefone 96 327 9898. E vamos deixar que, naturalmente, as coisas fluam e aconteçam. Vamos dar simplesmente voz àquilo que sentimos dentro de nós.